Muito bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcasts voltado para autoconhecimento aqui no Instagram. Hoje eu vou conversar com a Camila Baggio, que é reprogramadora mental e trabalha com um tema chamado a Lei da Atração na Prática. A Lei da Atração é um tema muito interessante, particularmente tenho uma afinidade incrível com esse tema. Comecei a estudar a Lei da Atração desde 2005 e comecei a perceber que verdadeiramente para compreender a lei da atração, eu precisaria ir um pouco mais profundo nos meus estudos, né? Então eu tenho certeza que a Camila tem reflexões, insights muito interessantes acerca desse assunto. E também, é claro, né, conhecer a história da Camila, saber como que, de repente, ela entrou nesse trabalho com a lei da atração, como que a lei da atração chegou na vida dela, né, como é que foi esse momento para ela, porque com certeza foi um momento muito transformador. Camila, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, muito boa noite. O pessoal que estiver aí já fala se estão me escutando direitinho. Eu tô te ouvindo bem. Teu vídeo para mim deu uma travadinha, mas eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Então tá ótimo. Camila, esse tema é muito interessante. Me fala uma coisa assim, antes da gente começar a conhecer você, como é que foi que a lei da atração entrou na tua vida e de repente tomou essa dimensão a ponto de nortear o teu trabalho? Boa noite, Camila. Em primeiro lugar, boa noite, gratidão por essa oportunidade de poder falar de lei da atração, que eu amo de paixão e, e realmente, sim, é algo que hoje faz parte completamente da minha rotina e da minha vida, né? E a lei da atração entrou na minha vida num momento, num ponto muito interessante, um ponto muito crítico da minha vida, né? Um ponto muito crítico onde eu me vi realmente tendo que questionar tudo que eu tinha construído até ali, né? A mim mesma, na verdade, porque eu não tinha dificuldades no meu casamento, né? Não era, foi algo muito pessoal mesmo, em querer me conhecer, em querer saber o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu tinha muita dificuldade com relação a trabalho, a, a ter, assim, sossego, sabe? Com relação a trabalho, né? Eu venho de uma vida inteira trabalhando no serviço público, então, desde que eu comecei a trabalhar na vida e, e a vida inteira, né, trabalhando no serviço público, mas eu não tinha, não, era aquela coisa de ter que você tem que trabalhar, porque você tem que pagar as contas, né? Então era muito assim, o trabalho era algo que me deixava muito, era assim, era uma sensação de estar sendo muito sugada e aquilo me deixava num cansaço. E eu comecei a questionar isso, né? Questionar se tinha que ser assim mesmo, por que que eu não podia trabalhar com uma coisa que eu gostava, né? Eu também passava por um momento assim muito complicado no sentido de que eu comecei a questionar a questão da prosperidade, porque quando você trabalha para alguém, você tem um limite. Você tem um limite, né? Você tem, não tem como ser diferente. Você está trabalhando, você está vendendo, né, ali a tua mão de obra, não importa o que você faz, mas você tem um limite, o limite do salário que você ganha, né? Então, eu comecei a questionar isso, dizer assim, o que que eu quero para mim? É, será que eu vou conseguir, né, melhorar? E aí eu começava a perceber que eu não conseguia ter dois empregos, eu não dava conta. Que dois empregos isso não ia funcionar comigo. Eu admiro demais quem consegue isso, mas eu não dava conta de ter dois empregos, não. Né? Eu já chegava em casa super cansada e meus filhos na época eram bem menores do que, né, eram crianças, né? Hoje são, né, o meu caçula já está começando a entrar na pré-adolescência, vai fazer 11 anos, mas as minhas filhas eram adolescentes e crianças na época, né? E eu não dava conta de ter dois em só um, amém, graças a Deus, só que aquele não era suficiente. E eu comecei a questionar essas questões realmente de prosperidade, tipo, poxa, será que eu não posso ter o que eu quero? Será que não é para mim, né? E também a questão da minha saúde, que cada vez estava mais debilitada,
né? Eu vivia um processo de obesidade já vindo, se arrastando desde a minha infância. E aquilo chegou num ponto muito crítico, né, com relação a começar a prejudicar outras funcionalidades mesmo do meu corpo. Então, isso juntou tudo, né? A minha saúde, o meu relacionamento com os meus filhos, que era bem difícil. Eu era uma mãe muito nervosa, muito estressada demais. Então não tinha essa coisa de ter diálogo, sabe? Era tudo muito gritando, era muito, sabe, aquela coisa muito louca. E isso, essas três questões era algo que era muito complicado para mim, o que me pesava mais. Graças a Deus meu casamento estava indo, né? Hoje muito melhor do que já foi, né? Mas era o meu ponto de socorro, era o meu ponto de apoio, né? O meu relacionamento com meu marido, que sempre foi bom, graças a Deus, e que era o que eu acho que era o meu ponto de alívio. Mas todas as outras coisas estavam muito caóticas, muito caóticas. E foi aí que eu percebi, foi esse ponto de chave, né, dessa virada. Porque eu comecei a questionar Deus. Eu questionava. Questionava, no meu entendimento, com respeito. Mas, mas questionava. Eu dizia assim, mas é só isso? Foi para isso que eu nasci? Para passar perrengue? Como é que é esse negócio? O que eu não estou entendendo, né? E teve um momento onde eu disse para Deus que se a vida era só aquilo, que Ele podia me levar. Porque financeiramente eu sabia que meus filhos iam ficar bem. Até porque eu já, olha só, né? O que passava na minha cabeça? Eu dizia assim: olha, se eu morrer, eles vão ficar com a minha pensão, a pensão de tudo que eu trabalhei esse tempo todo. Todos esses anos trabalhando, ninguém vai passar necessidade, não. Né? E depois eles vão ser adultos, vão ter a vida deles. O meu marido vai poder arrumar outra pessoa, muito mais saúde do que eu tenho. Então eram coisas que passavam na minha cabeça e eu falei para Deus, Deus, se é só isso, se essa é a vidinha sem graça que eu tenho de levantar de manhã cedo, faça frio, faça sol, de manhã cedão eu tinha que estar de pé e dormia tarde por tantas afazeres e coisas de criança que tinha que, né, resolver quando eu chegava em casa. Então, dormia tarde, acordava super cedo, mal tomava um café da manhã, ia trabalhar, passava o dia inteiro trabalhando, comia de marmita, porque no meu trabalho, apesar de ser era serviço público, mas a gente só tinha 1 hora para almoçar. Então, não dava tempo de vir em casa almoçar. Então, era aquela vida mesmo, assim, de trabalhar e vir para casa. E chegava em casa, 10 mil coisas para resolver e para fazer. E os dias se repetiam com um looping, né? Mas um looping aprisionador. E nesses questionamentos eu me lembro que começou a vir para mim, eu comecei a sintonizar em vídeos e coisas sobre as leis do universo. E aí eu sintonizei em pessoas como Bob Proctor, né? E o próprio livro, O Segredo, e o filme, porque eu nunca tinha eu nem, apesar de ter todos esses anos, eu não tinha aquela coisa assim, cara, eu vou assistir isso. Para mim, não fazia sentido. E quando eu comecei a estudar, realmente assim, vendo vídeo no YouTube, né? Comecei naquela coisa, a perceber que, então tem leis no universo, então como é que funciona isso? Em um desses vídeos eu ouvi uma frase que essa frase foi a chave que virou total na minha vida. O universo te dá o que você é e não o que você quer. E foi aí que a ficha caiu no sentido de que eu criei todo aquele caos. Eu criei aquilo. Através dos meus pensamentos e sentimentos caóticos, do meu nervoso, da minha irritação,
da minha falta de paciência, né, da minha preocupação, vivia preocupada com tudo, era uma preocupação que beirava o desespero, né, aquela medo de faltar as coisas, né, então tem que trabalhar mais, porque para não faltar, né, então toda essa estrutura que bilhares de pessoas vivem hoje, né, nessa corrida dos ratos, né, como fala muito o Kiyosaki, e era a minha vida. E eu comecei assim, peraí. E naquele momento eu percebi que eu queria a prosperidade, eu queria viver uma harmonia, eu queria me sentir em paz, a minha cabeça não parava. Eu queria ter paz dentro de mim. E eu queria tudo isso, mas eu não era isso. E o universo faz você sintonizar naquilo que você é e não naquilo que você quer. A boa notícia é que a gente consegue transformar isso. E foi aí que começou toda a minha jornada. Porque aí eu caí de cabeça estudando, porque eu tinha que me transformar. Eu não fiz isso para hoje ser uma treinadora. Eu fiz para mim, para me curar, para me transformar. Porque eu sabia que se eu quisesse ter harmonia, que a minha casa fosse em paz, que tivesse uma vibe bacana, gostosa, dos meus filhos quererem estar em casa, querer a minha companhia, eu tinha que ser essa harmonia. Porque é algo que se sente, não é uma coisa que você explica, você sente, não tem como, né? E você não tem como brigar, não é porque é teu filho que saiu da tua barriga, você tem como obrigar ele tá perto de você se a vibe não for legal. Não adianta. Totalmente. Né? Então, eu entendi isso. E foi isso que me fez entrar nesse processo da minha jornada de transformação pessoal. Sim. Nossa, eu acho isso interessantíssimo. Deu para sentir aqui a sua vibração de harmonia, viu? Gratidão aí por ter emanado. Porque realmente eu fico imaginando assim, Camila. Primeiro eu fiquei pensando aqui, eu falei, eu acho que o Charto me hipnotizou lá no Ericksoniano e eu falei parte da minha história porque a Camila tá falando coisas que tô sentindo uma certa conexão. A questão de questionar, a questão de realmente começar a falar, caramba, mas peraí, por que funciona para as pessoas? Parece que eu fico aqui nesse looping que não sai disso nunca e por mais que eu quero, eu não mudo e tal. E de repente parece que começa a vir, né, Camila, algumas conexões de informação e a hora que a gente pega esse fiozinho e fala pra mim, você começou a estudar muito pela intuição, pelo que você tá me dizendo, né? Isso... Foi. Como é que foi esse processo intuitivo? Você começou a ver o quê? De repente você pegou o Kybalion, você pegou leis energéticas e foi aprofundando e conectando. E isso em algum momento mexeu com suas crenças religiosas, Camila? Completamente. Completamente. E assim, foi muito intuitivo, porque quando eu falei, né, o que para mim era Deus, né, eu disse que se fosse para ter uma vidinha mais ou menos, eu estava disposta a fazer o que fosse preciso para mudar, mas eu não sabia por onde começar. Mas se era para ter essa vida mais ou menos, me levava aí, sei lá para onde, né? Pronto. Nesse ponto, do nada, eu estava no YouTube e me vem um vídeo do Brock Proctor falando sobre leis do universo. Aí, lógico, né? Aí você vai pegando o fio da meada. Eu fui atrás do conteúdo dele e no conteúdo dele começou a vir um conteúdo de um monte de outras pessoas que falam de lei da atração, né? E eu fui fuçar livro, eu fui fuçar filme, né? Eu fui fuçar um monte de coisa e uma coisa foi puxando a outra, né? E o objetivo era, de fato, assim, não, se eu tenho que ser para que eu emane uma energia onde o universo vai sintonizar isso, vai perceber isso, vai me trazer de volta, eu tenho que me transformar, eu tenho que me curar, né? E sim, mexeu com as minhas crenças no sentido de que, na verdade, eu passei a ter um relacionamento com aquilo que hoje eu chamo de criador de tudo o que é, né? De uma maneira que eu nem sei explicar.
de tão profundo que isso ficou. Porque eu comecei a perceber, né, dentro desse processo que eu vivi de autocura, porque eu me culpava muito, eu me julgava, né, eu me criticava, né, e uma das grandes coisas que amoleceu mesmo o meu coração e me fez perceber as coisas de uma outra forma foi que em nenhum momento, jamais, a fonte criadora ela tá com um dedo acusando a gente. Ela é puro amor. É puro amor. O tempo todo, essa é a essência do universo. O universo foi todo criado sobre a estrutura da frequência do amor. E isso hoje pode ser medido, inclusive, se você pôr no Google aí, procurar sobre frequência, medição de frequência do universo. Até a própria NASA já fez estudos sobre isso. E você vai descobrir que o universo tem uma frequência padrão de fundo, que é a frequência que hoje nós sabemos que é a frequência do amor, que é a frequência que vai entre 500 e 600 Hz, né? Lá com os estudos do David Hawkins, né, ele montou uma tabela de frequência com relação às emoções, e essa frequência entre 500 e 600 Hz é a frequência do amor incondicional, né? Então, eu entendi que eu estava dentro de um processo de autoculpa, mas nunca em nenhum momento esse criador apontou o dedo para mim para me culpar de nada, porque ele é amor. Ele está o tempo todo de braços abertos, né? Para um longo e infinito looping de admiração, porque nós somos parte dessa criação. Então, isso foi uma grande ficha para mim com relação à religiosidade. Porque o objetivo, assim, as religiões, tudo tem a sua função no mundo, dentro das estruturas da sociedade, né? E é lógico que vai depender do nível de consciência de cada pessoa, né? Para que ela comece a perceber algumas coisas e outras não. E tá tudo bem, tá? Há pessoas no mundo hoje que elas precisam dessas regras mais rígidas que a religião traz. Porque tem pessoas que se ela não acreditar que se ela matar, ela vai para algum inferno, ela mata. Sim. Então, tudo tem seu lugar e tem o seu objetivo no mundo, né? Mas quando eu comecei a perceber essa profundidade, foi libertador, porque eu consegui fazer uma separação, né? Aí, no caso do meu olhar, uma separação entre o que é espiritualidade e religiosidade. Então, eu escolhi, apesar de ter algumas práticas de tradição religiosa, né, que a minha família segue, eu sigo e meu marido também, mas nós escolhemos muito mais o caminho que nos conecta àquilo que é espiritual, que é a nossa essência, do que o caminho religioso. Então, sim, isso nos faz questionar. Na verdade, não foi só naquela época, não. Até hoje tem coisas que eu me questiono. Só que o questionamento, ele não é para o Criador. O questionamento, ele vem da estrutura dogmática. E aí eu olho e digo, opa, peraí, eu faço ou eu não faço? Isso faz sentido para mim ou não faz sentido para mim? Né? Que caminho que eu escolho aqui agora? O que faz sentido de acordo com a minha essência? Porque a minha essência é divina. Sim. Para o Criador não tem placa de religião nenhuma, né? Com certeza, Camila. Como é que foi para você? Você já vinha de uma... Na época que você trabalhava na parte pública, você tinha alguma conexão com essa parte mais, vamos dizer assim, terapêutica, humana? Por que eu te pergunto? Isso é interessante, né? Porque os estudos eles vão começando a acontecer e a gente vai chegando à conclusão em algum momento que se não houver uma cura interior, esquece, não tem como ressoar, como você trouxe, aquilo que eu não sou, não aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que eu não sou mesmo, no sentido de leveza, no sentido de positividade, no sentido de empenho.
E muitas vezes, né, pelo menos eu percebo, eu nunca trabalhei especificamente com a lei da atração, Camila. Mas como eu disse, é um assunto que eu adoro, porque para mim teve uma mudança de paradigma muito grande. Né? Eu sempre costumava trazer para as pessoas, poxa, a gente estava em palestras, às vezes com o tema lei da atração, só quem acredita em lei da atração? Todo mundo levantava a mão, obviamente. Mas espera um pouco, se você acredita em lei da atração, você não acha que isso é uma lei que você desliga a hora que você quer, né? Porque se você acredita em lei da atração, então até aquilo que você não está gostando tem a ver com você. Não dá para colocar isso só por conveniência, né? Aqui eu atraio, aqui tem um Não. problema. Eu, assim, a minha vida antes não tinha nada a ver com desenvolvimento pessoal. Nada a ver, nem de longe, né? Eu trabalhei como secretária executiva, né, do alto escalão em Brasília, né, do governo, por muitos anos, né? E depois eu saí quando eu me mudei para a cidade que eu moro hoje, que é Londrina, no Paraná, eu passei a assumir, né, a gerência de uma defensoria pública federal também, né? Caramba, Camila. Então, o meu trabalho ele era altamente burocrático, né? Burocrático, metódico, né? Então, a gente lidava realmente com questões de governo, com problemas, claro, com problemas de governo, independente de qual administração era, né? Que independente da administração ou do partido, a gente estava lá para resolver tudo o que tivesse que resolver, mas o meu trabalho era altamente burocrático, né? A minha formação de graduação é de analista de relações internacionais. Então, o meu trabalho era unificado, né, a uma gestão executiva com essa análise de relações internacionais dentro do governo, Ministério da Justiça, Câmara Federal. E quando eu vim para Londrina, eu trabalhei, né, na Defensoria da União, também com questões burocráticas e administrativas, né? Então, eu também tive um período onde eu trabalhava com o mercado financeiro, né, que era analista também, analista gráfica. Então, não tinha nada a ver com o desenvolvimento pessoal, né? Na verdade, eu sendo muito sincera, eu achava assim que às vezes era uma vibe meio tipo, será que isso não é conversa? Como é que é isso, né? Então era uma coisa que não estava no meu universo, né? Apesar de eu ser casada com um homem que é um reprogramador, que é um formador disso, o nosso trabalho era muito diferente um do outro, eles, né, não se comunicavam a nível profissional. E eu tinha assim, muito assim, ótimo, meu bem, tá dando tudo certo, ó, maravilha. O trabalho dele, entendeu? E eu tinha o meu trabalho, né? Também completamente diferente do que ele fazia. Então não tinha essa coisa de. Eu não tinha, assim, eu não me interessava, inclusive, não tinha interesse nenhum de fazer cursos ou de trabalhar essa parte. E era tudo que eu fazia, e até mesmo cursos e treinamentos que eu fazia, era sempre voltado para essa parte profissional. Né? Então, não tinha nada a ver com desenvolvimento pessoal. Né? Nada, nada. Imagina a chamada dessa vibe, né? Um analista de relações internacionais e um gestor de aviação Imagina. civil falam de lei da atração. Porque também vem de Sobre um campo isso. que tinha nada a ver, sabe? Nada a ver. De repente, é um negócio que encontra a gente e vai trazendo, né? E vai buscando. Sabe por quê? É, Eu te trouxe essa pergunta, Camila, porque chega uma hora que não tem como fugir do processo terapêutico, por assim dizer, né? Eu até costumo dizer assim, que quando a gente olha do ponto de vista da espiritualidade e da energia, um processo de elevação energética é um processo terapêutico. Né? é um processo terapêutico, sim. Mas como foi para você? Você, nesse momento, aí você precisou aprofundar no teu autoconhecimento, você precisou desbloquear algumas coisas internas? Eu entendi que eu precisava me transformar, me mudar para ter o que eu queria. Porque o universo, lembra da frase, né? O universo me dá o que eu sou, não o Sim. que eu quero. Então eu precisava transformar o que eu quero naquilo que eu sou.
Então, eu quero harmonia, eu tinha que ser harmonia. Eu quero prosperidade, eu tenho que ser a prosperidade. Então, sim, aí eu precisei entrar. A primeira fase é a fase da cura. É a fase de você olhar. Eu gosto de dizer assim que todos nós temos uma sombra, todos nós temos sombras, mas é o momento que você precisa ter a coragem de entrar na sua própria caverna para conversar com a sua sombra. É verdade. E a caverna é escura, sim. A sombra tá lá. Ela vai te causar algum tipo de medo, vai. Mas você não tem mais como correr e fugir de você mesmo. Essa era a sensação que eu tinha. Eu não podia mais voltar para trás. Eu não podia mais fugir de mim. Era sobre isso, era não fugir de mim. Então eu ia até o fim, seja como fosse. Não importa se eu ia passar dias, se eu ia ter que chorar, não importa. Eu ia até o fim dentro desse processo. Eu não ia mais fugir de mim mesma. Então eu comecei, então é um processo, né? Um processo de me perdoar, que foi para mim uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Para mim foi uma das coisas mais difíceis. E não foi só uma vez, não. Por várias vezes eu ainda tinha que ir no espelho e dizer para mim mesmo, eu me perdoo de situações que eu vivi no meu passado e que, cara, não tem nada demais, só que foram erros que para mim eram erros onde eu me condenava. Por que você fez isso, Camila? E aí eu me martirizava com aquilo. Isso eram coisas que eu lidava junto comigo. Cada pessoa vai ter, né, a sua ferida, cada pessoa vai ter o seu processo. Algumas pessoas não vão precisar se lidar com essa questão do auto-perdão, mas vão lidar com outras coisas, né? Mas seja o que for que você tiver que lidar, não dá mais para passar quantos anos ainda fugindo de você. Era isso que eu dizia para mim, eu não posso mais fugir de mim. Agora, pronto, é aqui e eu vou ter que me resolver. E eu fui vivendo esses processos. Eu descobri que eu não me amava. Isso era algo que eu sentia vergonha, porque eu pelo menos desde criança, eu ouvia muito essa coisa do amar o próximo, tem que amar o próximo, né? Tem que amar o próximo. E eu sentia muita vergonha de mim, porque eu não amava o próximo coisa nenhuma. Que negócio de amar o próximo? Eu nem me amava. Que conversa é essa de amar o próximo, pelo amor de Deus? Eu sentia vergonha, porque eu queria. Mas eu não sabia como eu ia fazer isso. Hoje eu sei, hoje eu ensino isso. Mas eu não sabia como fazia. Então era algo assim, eu sentia vergonha, eu não me perdoava, né? E eu vivi todo esse processo de culpa, não perdão, de vergonha, de falta de compaixão própria mesmo, com os seus próprios erros, né? Porque a gente acaba sendo, às vezes, cruel com a gente, né? Você faz uma bobagem quando você tinha 15 anos de idade, nem juiz a gente não tinha direito, né? E aí, quando você chega nos 30, 35, que você já viveu um monte, que a tua cabeça já amadureceu um monte, né? Mesmo sem processo de desenvolvimento pessoal, a gente amadurece, né? De algum jeito. E aí você olha para aquela menina, né, de 15 anos de idade, você quer acabar com a raça dela. Você quer acabar com a raça dela, dizer, sua burra, por que você fez isso, por que você fez aquilo? E não é por esse caminho. Sim. Esse é o caminho sempre mais difícil, né? Mas é o caminho que todo mundo faz. Como eu era burra quando eu era adolescente, ai, como eu era idiota, e começa, né? Todas aquelas coisas e tal. Ah, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, cara, não vai ter. Não existe isso. E é uma crueldade a gente se autoculpar e autocriticar, se autopunir, porque todos nós fazemos tudo o que a gente sabe fazer.
em todas as épocas da nossa vida, inclusive hoje. Eu tenho certeza que quando eu tiver, eu tenho 40 anos hoje, mas eu tenho certeza que quando eu tiver 50, 60, eu vou dar uma olhada para trás e dizer assim, ai, aquela Camila de 40 anos, né? Só que hoje eu sei que eu vou dar risada, né? Mas, enfim, a gente não pode se autocondenar dessa forma, porque aquela menina de 15, 18, 20 anos fez tudo o que ela sabia fazer para fazer o melhor que ela pôde fazer. Sim, e te trouxe até aqui, Se ela né? soubesse fazer diferente, se ela soubesse fazer diferente, tenha certeza que ela tinha feito. Com Mas ela não certeza. sabia. Ela não sabia, tá tudo bem. E Sabe, assim, toda essa construção trouxe a gente até aqui. com certeza, Camila. É aquela coisa, né? É no veneno que tá o antídoto, né? Como você mesma trouxe pra gente. Acho que esse processo de auto-perdão que tem a ver com a aceitação de sombra, né? Eu sempre gosto de dizer, gente, a sombra, ela não é o oposto da luz, ela é a ausência, né? Eu acho que quando a gente traz em termos É, de consciência, a sombra não é uma parte ruim de dentro de você, é só aquilo que você não não. conecta, não compreende, não aceita, não entende como uma integridade que se dissolve naturalmente. Mas pelo menos para mim, Camila, eu me identifico com muitas questões que você está trazendo, sabe? Porque quando todo esse movimento foi começando, não era uma coisa, eu só queria melhorar a minha vida. Eu isso que eu tinha em mente, sabe? Eu quero melhorar a Eu minha vida. também, eu só que melhorar a minha vida. E a gente não tem a dimensão de onde isso vai levando e como isso vai transformando as coisas e como isso vai realmente ressignificando crenças que vêm a nossa infância toda sendo implantadas de uma visão de mundo que é assim, é difícil, como você trouxe, a gente tem que ajudar as pessoas. Claro que a gente tem que ajudar, mas eu não posso dar o que eu não tenho, porque senão a gente cria essas relações Isso. doentias, das pessoas acharem que uma deve para outra porque eu fiz isso. Gente, acho que É. isso vai trazendo para a gente uma reflexão diferenciada. Eu costumo dizer às vezes para meus clientes que eu sempre passo o segredo, principalmente quando a gente está falando de programação mental, porque para mim é uma dose de positividade. Eu falo, olha, o segredo ao mesmo tempo que ele traz, o mais simples ele traz o mais profundo. Porque a primeiro momento você Uhum. pode até olhar ele e achar que você compreendeu, mas existe muita coisa por detrás disso. Que eu acredito que assim conecta muito com o que você faz, né, Camila? Porque quando a gente faz de lei da atração na prática, como que é esse movimento? O que você sente, Camila, que é mais desafiador das pessoas entenderem nesse processo? Esses dias, engraçado, eu conversei com o Charton sobre isso, né? Porque esse foi o movimento hoje do Lei da Atração na prática, ele é fruto muito do que eu vivi no meu dia a dia com a Lei da Atração, né? Primeiro, a gente não pode fazer, assim, e lei da atração é sempre algo que chama mais atenção, lógico, é o mais famoso, já virou livro, já virou filme, né? Só que a primeira coisa é que a gente não pode esquecer que todas as leis do universo têm o seu papel junto de uma engrenagem. Como se a gente olhasse para uma engrenagem de um relógio funcionando, se a gente tirar negocinho pequenininho, o relógio não vai funcionar. Ele até para a engrenagem, ou ele funciona com defeito. Então, o primeiro ponto é olhar para esse todo, que muita gente não explora, né? Não ensina isso, né? Então, eu senti que eu trago, lógico, a lei da atração ela é, de fato, a mais importante das leis, porque ela é a cola que une todas as outras leis. A lei da colheita, ela é líquida e certa, porque eu tenho a lei da atração que vai movimentar tudo no universo para trazer a minha colheita que eu plantei, né? A lei da causa e do efeito, lei da, né, enfim, todas elas, a lei da o princípio do mentalismo, o princípio do gênero, tudo está conectado. Quem faz a engrenagem de tudo isso funcionar é a lei da atração, que vem do princípio da vibração. Tudo é energia e tudo está vibrando em determinado estado, né, de vibração. Por isso, esse nível de vibração vai trazer para, não só no mundo não físico, quanto para o mundo físico, a forma das coisas, né? Tudo aquilo que é situação ou a própria forma das coisas, como a forma de um copo. Esse copo tem essa forma porque ele está vibrando numa determinada frequência, né?
A caneta tem a forma que ela tem porque ela está vibrando numa determinada frequência. E aquilo que a gente capta, né, aos nossos olhos, porque tem coisa que a nossa visão humana não consegue ainda captar. Então, a lei da atração, ela de fato é a mais importante das leis, porque ela vai fazer toda essa reunião. Mas esse primeiro ponto desse movimento é isso, é trazer esse olhar do todo. Porque quando eu foco só em lei da atração, opa, eu quero atrair o que eu quero. Eu já começo o primeiro ponto de deslize aí, porque eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Esse é o primeiro ponto. Quando eu entendo como que o universo funciona, e a lei da atração faz parte disso, a minha consciência toma outra forma. Sim. Então, a expansão da consciência, o todo, tudo isso vai ficar muito mais perceptível. Eu gosto muito de citar para os meus alunos, para os meus seguidores, assim, se eu tenho um jogo de futebol, mas o time A sabe jogar o jogo, conhece as regras do jogo, o funcionamento do jogo, o papel de cada um, ok? Mas o time B não sabe. A galera só sabe que existe futebol, mas vai lá pro campo, não sabe nem como é que é. Só sabe que tem que chutar a bola. Qual dos dois times vai ganhar? Sim. Sabe? Então, o primeiro ponto é isso. E o segundo pilar, que eu diria que na verdade não é só um ponto, é um pilar desse movimento, eu sei que se eu penso algo, eu penso o que eu quero, é o primeiro processo para você atrair, ok? Perfeito? E eu tenho que me sentir bem com isso. É o segundo passo, ok? E aí existe uma lacuna entre esse pensar e sentir. E essa lacuna é o processo de cura de cada pessoa. Essa lacuna é o perdão que eu tenho que dar, é o perdão que eu aceito receber. São as modificações que eu vou sim precisar fazer ao longo desse caminho. Abraçar minha sombra, porque como você explicou perfeitamente, a nossa sombra só é uma parte de nós que está em ausência de luz, que a gente desconhece, e às vezes se a gente desconhece, a gente até sente o medinho, mas tá tudo bem. É só eu hoje olho para mim e digo, eu tenho certeza que uma hora dessa eu vou descobrir sombra que eu nem imaginava que eu tinha, mas tá tudo bem. Mas a Camila, de 5 anos atrás, a Camila não queria entrar na caverna. Eu tinha medo de entrar nessa caverna. Eu sentia sensação de ansiedade, tremor, palpitação, suor frio, só de imaginar que trem tem nessa caverna. Eu tinha medo de verdade. Tinha uma frase que as pessoas falam, não sei de quem é o autor dessa frase, mas que diz que o tesouro que você tanto procura está dentro da sua caverna, né? Da caverna que você não quer entrar, porque dá medo. E era isso que eu pensava, eu dizia para mim mesma, tem um tesouro lá dentro, eu tenho que entrar. Para tentar vencer o medo que eu tinha de mim, de descobrir o que eu precisava ainda curar em mim. Então, é essa lacuna do que eu penso, ok. O processo está correto, pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Essa é a receita do bolo. Mas existe uma lacuna entre o que você pensa e o que você sente. Totalmente. Que é, por exemplo, o amor. Como é que você vai aprender a amar? Tem pessoas que não sabem o que é isso. Nem desde quando nasceram. E são curas que precisam ser feitas para que o amor da essência, que todos nós temos, por mais que nunca na sua vida você tenha tido a experiência de senti-lo, esse amor está aí na sua centelha divina e tem como ser acessado, só que ele vai ser acessado através dessa jornada, desse processo. E é aí que entra a limpeza, a cura, o processo terapêutico, para que você aprenda a amar, para que você deixe de sentir inveja. Eu falo, tem gente que tem vergonha de falar que tem inveja. Eu era uma pessoa que sentia inveja, eu não sabia
que o que eu sentia era inveja. Se você perguntasse para mim assim, Camila, você tem inveja? Claro que não, Deus me livre, que coisa feia, né? Mas depois eu falei assim, caraca, olha só, eu era invejosa sim. Então tem muita gente que é invejosa e não sabe. Só que a inveja é um grande obstáculo para você permitir que aquilo que você deseja chegue até você. É o empecilho da prosperidade, por exemplo. Então, essa lacuna. E essa lacuna, Alexandre, ela não tem no livro. Nossa, o Camila. livro não vai te ensinar como você faz esse processo de cura. Como é que você ama. Como é que você tem que amar o seu desejo. E aí? Como é que eu vou amar o meu desejo? E aí a pessoa entra na frustração, na decepção. Eu tô pensando. Ou então ela entra num processo de ansiedade. Ela passa o tempo todo, ela pensa, ela faz técnica, ela escreve, né? Escreve. Não tem nada de errado com as técnicas, gente. Não tem nada de errado. Só que se você não entender que você tem que ser para ter. E é justamente esse processo que você se permite ser, onde você vai ter que tirar sim, vai ter que afastar sim. Na estrada não tem os obstáculos, a gente vai afastando e vai passando. Quando você entende isso, você se permite viver esse processo, você vai ser. E quando você é, o universo é obrigado a trazer para você. É isso, essa palavra. Obrigado a trazer para você e sintonizar tudo aquilo que você é. Então, se você brilha na prosperidade, não tem jeito, você vai achar, você vai se conectar com pessoas, oportunidades vão chegar até você. E aí entra a parte mágica da história. Só que qual foi o caminho que a pessoa teve que percorrer? E para algumas pessoas esse caminho vai ser mais rápido. Para outras não vai. Tá tudo certo igual. Entendeu? Então, quando a pessoa vê um resultado de alguém. Poxa, mas fulano já conseguiu o que ele queria. Não, fulano se tornou aquilo que ele queria. E só ele sabe o preço que ele pagou para isso. Com certeza. Nossa, você me deu tantos insights aqui. Por isso que eu criei um quadro meu chamado Insights, porque você não tem noção de como é muito poderoso. E é interessante isso, Camila, porque esse movimento aqui do Livecast é um movimento muito espontâneo, sabe? Eu levei muito tempo para entender o que realmente me conectava em fazer nas redes, que eu sentia que tinha um sentido e um significado maior. E tem sido muito rico essa experiência. São quase 2 meses conversando com pessoas todos os dias, podendo ter uma conexão diferenciada. O que você nos traz é muito profundo. Nossa, se a gente pegar o que você nos trouxe aqui e abrir, dá pra gente ficar conversando um fim de semana e eu acho que não vai dar tempo de falar sobre tudo, porque tem muita energia de informação. Você me fez lembrar uma das coisas que eu vi uma vez no treinamento de um curso em milagres, que ele falava o seguinte, ele tinha um exercício inicial para que você conseguisse dissociar o significado das coisas. E logo fui intuindo que esse exercício era para conseguir realmente voltar para essa fonte, de uma certa forma, essa paz mental, para que eu pudesse criar a partir dela. Né? Eu tive um sentimento, quando todo esse processo foi vindo, que parece que eu estava conectado de uma forma equivocada com o externo, então eu precisava me recolher, me refazer e agora sim reequilibrar essas relações. Porque é como você trouxe, eu preciso me tornar. Mas se a minha visão ela for uma visão, por mais que eu pense que eu sou espiritualista, mas ela for uma visão materialista, eu não vou conseguir fugir do ver para crer. E aí eu travei todo o processo. O Greg Baden, ele traz essa questão. A gente tem um princípio mental, eu tenho a ideia, eu dou a forma para aquilo que eu quero com a minha mente, mas é a ressonância do meu sentir que vai potencializar isso como uma vibração real. Porque até então você já entrou numa catarse, né? Você já entrou numa transformação que o Charton até colocou aqui, é isso que os gurus não mostram, e é mesmo. Porque esse processo ele não tem tanto a ver com o cognitivo, mas ele tem a ver com o que você trouxe pra gente muito forte, dessa vontade de mudar tudo. Isso. Né? Essa vontade de meter o pé na porta e dizer, peraí, a vida não é só isso.
E você precisa disso, cada um tem a sua jornada, né? Uma das coisas que eu entendi nesse processo, porque assim, quando se fala muito de lei da atração, as pessoas esquecem de que cada ser humano trouxe, é uma metáfora, uma mochilinha com o seu próprio código energético quando a gente nasceu. E nós temos aprendizados que são só nossos. E eu não posso jogar isso no lixo, não tem como. E é claro que a prosperidade em todas as áreas da vida de uma pessoa, ela está disponível e ela é uma herança, um direito divino de cada ser humano na face dessa terra. Então, ninguém vai tirar a tua prosperidade de você, de forma alguma, tá? Só que ela é acessada através da tua própria energia. É que nem por exemplo, a gente... Vamos imaginar que a gente as coisas se apresentam na nossa vida e a gente passa por algumas situações e cada pessoa passa. Vou dar 2 exemplos aqui. Alguém que teve uma vida muito tranquila e ao longo da vida ela começou, né? Teve algumas decepções, mas nunca se casou. Estou só dando um exemplo bem aleatório para a gente entender como é que é esse caminho. Mas ela tá lá, nunca casou, nunca até quer casar, mas talvez ache que não é para ela e tal. E ela segue esse caminho, mas a vida ela tem um bom salário, ela consegue comprar tudo que ela quer. A vida parece que tá tranquila. Só que essa pessoa tem aprendizados para fazer. Essa pessoa tem o caminho da jornada dela. E aí a gente vê uma outra pessoa que já passou por coisas bem difíceis. Pode ter perdido parentes e familiares de forma mais trágica. E passou por problemas financeiros, passou necessidades. Essa pessoa tem os aprendizados que ela precisa fazer na vida dela. Histórias completamente diferentes, bem aleatórias, tá, gente? Que me veio aqui só para a gente entender esse caminho. Quando nós... isso faz parte daquele buraco que fica entre o pensar e o sentir. E o agir. Pensar... Eu tenho um buraco entre o pensar e sentir e o sentir e o agir. E é nesses buracos onde a gente precisa olhar para nós, refazer os nossos processos de cura e de aprendizado, olhando para a nossa jornada de vida. Aceitando, reconhecendo a nossa jornada de vida. Tudo que você viveu até o dia de hoje faz parte da sua jornada, é o seu palco e o seu bastidor. E nada pode ser desprezado. Foi isso que te fez a pessoa que você é hoje. Mesmo os caminhos equivocados que você acha que você pegou no meio dessa história toda. Né? Então, isso me fez... Se você disser para mim, Camila, você mudaria alguma coisa da sua vida? E eu tive situações que foram bem complicadas ao longo da minha vida, desde a minha infância. Eu confesso a você que eu não mudaria nada. Porque tudo que eu vivi me trouxe ser a pessoa que eu sou hoje e me fez viver o que eu vivi para chegar onde eu cheguei. E se eu pudesse só dar um telefonema, né, a Camila de hoje falando com a Camila do passado, eu só ia dizer assim: fica tranquila que tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Você fica tranquila que vai dar tudo certo. Porque eu não posso desprezar cada momento de ansiedade, de crise de ansiedade que eu tinha, desde quando eu era criança. Né? Eu não posso desprezar isso, porque aquele momento foi importante para a construção do que eu sou hoje, para o momento que me fez virar a chave para tudo isso. Né? Então não tem como. Então, é a gente perceber que essa jornada é a sua, ok, dentro da minha jornada, qual é o meu caminho de prosperidade? Entendeu a diferença?
E às vezes a gente está procurando o nosso caminho de prosperidade na grama do vizinho. Porque o fulano fez assim, desse jeito, deu certo. Ok, tá tudo bem, deu certo para ele. E é claro que existem processos metodológicos que podem dar certo para outras pessoas, mas aquele é o teu caminho? Será que é por aí o teu caminho? Será que tem que ser desse jeito? Né? E aí foi que eu entendi, por exemplo, isso me fez perceber que eu tinha que sair da profissão que eu estava. Me fez mudar completamente a minha carreira. Né? Me fez eu me encontrar numa atividade profissional que realmente ressoava com a minha jornada. Você Hoje eu ouviu acho tão muito, engraçado. você ouviu muito Você Tá Louca nesse período? Desculpa te cortar. Demais! É. Eu virei a louca do mundo. Muito. Imagina. Você tá louca? Você tá maluca? Você vai largar o teu emprego? O seu salário certo para ser terapeuta, para ser treinadora mental? O que é isso? Né? E eu ouvi bastante mesmo, só que eu tinha muita certeza que esse era o meu caminho. E é claro que hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava com o meu salário. Né? Então, é isso, a prosperidade vai brilhar quando você estiver em sintonia com o teu caminho. E não tem nada de errado ser funcionário, tá, gente? Porque não tem certo nem errado. Tem pessoas que, mesmo sendo funcionárias de alguma empresa ou de algum órgão público, servidor, seja como for, ela vai prosperar também. Portas vão se abrir, situações vão acontecer, ela vai prosperar. Se aquele for o caminho dela, fazer parte da jornada dela, com certeza. Mas é muito assim, eu saquei que é muito de você buscar o seu próprio caminho. Dentro do seu caminho já existe o seu caminho de prosperidade. É interessante, né, Camila? Porque depois de um tempo eu fui estudando, eu fui vendo que as pessoas falavam as mesmas coisas de uma forma diferente, né? Por exemplo, lá na instituição que eu vim, que foi o IBC, eu fiquei muito tempo lá, trabalhei lá, então a gente tinha aquela frase famosa, né? O poder está em honrar e respeitar a própria história. E a gente vai percebendo que isso é realmente, se eu não aceitar a minha história, são partes de mim mesmo que eu não estou aceitando. Eu tô criando buracos e vazios que eu vou ter como uma tendência a buscar uma compensação que acaba se manifestando como uma energia, entre aspas, de baixa frequência, que me traz falta e conflito. Né? Mas aqui é uma coisa, Perfeito. Camila, que é muito difícil, eu vou usar essa palavra, tá? Mais ilustrativa. Porque quando você começa a ter essa compreensão, até conecta um pouquinho a forma que a gente chegou aqui, que eu te conheci, que é a questão do que traz ali no My Big Toy, não necessariamente aprofundando o My Big Toy, mas a questão Uhum, de que quando a gente começa a olhar pelo princípio até mesmo do mentalismo, o que era real já não é tão real assim, no sentido uhum. físico. E isso é uma coisa que muda demais, né? Demais a sua forma de ver o mundo, ver as pessoas, ver seus relacionamentos. A gente não chegou nessa parte ainda, mas eu imagino que você tem algo maravilhoso, que é a oportunidade de compartilhar isso com o Charlton, seu esposo, e co-criar, inclusive, dentro dessa energia. E isso, sabe, que é um tesouro raro, Uhum. né? Com certeza. Isso é algo que nós foi um período, né, bem até a gente chegar no que a gente tem hoje, e aí quando eu me comecei realmente a estar na minha jornada, né, dentro de um processo onde já haviam sido feitas muitas curas. E esse momento realmente de estar criando junto, unificando, né? Dando para esse relacionamento a honra que lhe era devida, porque apesar de anteriormente eu sempre tive um ótimo relacionamento com o meu marido, né? É o meu segundo casamento, né? O Charlton. Eu já tinha sido casada uma outra vez que não deu certo, que houve uma separação, e aí vem o Charlton na minha vida para trazer, né? É se mostrar para mim que casamento é bom, sim, que ter um relacionamento com alguém que a gente ama, de fato, faz toda a diferença. Mas a gente passou por um processo também onde a gente precisou se encontrar, né? E eu acredito que isso é um processo que ele não para nunca, né?
que por mais que a gente passe por um período, vamos dizer assim, de uma faxina mais grossa, a gente precisa entender que em algum momento da vida, conforme a nossa evolução, o nosso amadurecimento, a gente também vai lidar com outras questões, outras sombras vão estar prontas para se apresentar, e aí a gente vai iluminando, a gente vai caminhando, a gente vai se autocurando novamente, e é assim, e a gente vai entrando, né, como uma casca de cebola. A gente vai tirando aquela primeira camada, depois tira outra, e aí por aí vai, né? E ter um relacionamento onde você pode compartilhar, isso é de fato muito, muito especial, né? Porque hoje a gente fala a mesma língua. Hoje a gente, apesar de termos pontos de vista, tá? Não é a mesma coisa. Ele tem formas de enxergar diferente da minha, né? E tem coisas que ele tem, enfim, né? Super normal, mas a gente reúne forças, sim, para que a gente conquiste os nossos desejos. E os nossos desejos são desejos nossos, né? Não é só meu, não é só da Camila, né? E isso também foi um processo que a gente viveu, porque de resgatar mesmo isso, de entender que a prosperidade ela é esse direito divino e que a gente pode viver isso e construir isso juntos, né? Então hoje a gente vive muito, muito dessa união mesmo, né? De energia, né? Que mesmo quando que ele, né? A gente tem coisas diferentes, mas a gente unifica muito isso, né? E isso é muito bom. Que legal. Faltou você falar que você está 17 anos junto com ele para ser coincidência com a minha relação com a minha esposa também. Segundo casamento, 17 anos, a Não, gente são compartilha. 14. Ó, tá 4. 14. Foi bem perto. Porque realmente eu me sinto muito assim grato de poder conversar com a minha esposa sobre algumas coisas e ela não achar que eu sou maluco e compreender. É muito Isso é legal isso. maravilhoso, não é verdade? Eu adoro, né? Assim, ainda bem que você é meu marido, porque você sabe, realmente é sobre isso, né? Você conversar com a pessoa e ela não achar que você é doida. É isso mesmo. Essa é É isso ótimo, mesmo. é verdade. Ô Tem Camila, uma pergunta isso aqui, que eu ia falar. como brilhar na prosperidade e se sentindo próspera, né? A Egilda fez essa pergunta. Egilda, o princípio da prosperidade, Egilda, ela tem a ver com admiração e gratidão. São essas duas chavinhas. Porque dentro desse processo, você vai ter situações à sua volta que vão dizer na sua cara, esfregar na sua cara que você não é próspero. Isso vai acontecer se já não acontece, tá? Então, é aquela situação onde você está nesse caminho de prosperidade, você quer a prosperidade, mas você tem que se sentir, não é? E esse se sentir próspero é quando você traz o sentimento da gratidão. E essa gratidão, Camila, mas eu sou uma pessoa grata. Existe uma diferença entre gratidão e educação, tá? Então, dizer obrigado, né? Quando as pessoas te dão alguma coisa, ou está sempre, obrigado, obrigado. Isso tem muito a ver com educação, e a gente precisa se auto-perceber se a gente não está sendo educado até com o próprio universo. Universo, obrigado. Ai, que dia lindo, obrigado. Será que esse obrigado não vem desse processo habitual de uma educação que a gente aprendeu? Ou se é aquela sensação que, de fato, quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para a natureza, quando a gente vê tudo que está à nossa volta, a gente sente algo que nos completa, que a gente sente que é merecedor, que traz esse sentimento de admiração sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Então, essa é a diferença entre gratidão e educação. E aí tem um exercício muito, muito simples, né, para a gente aumentar esse nível de gratidão. Porque os sentimentos, eles têm níveis.
Quanto mais a gente se aprofunda, mais isso vai, a vibração sobre isso vai aumentando. Então, mas eu já ouvi muito isso. Mas eu já sou grata. Ok, mas se você conseguir ser mais, você vai acessar muito mais coisas. A sua vibração vai se elevar muito mais. Né? Então, um exercício simples é você... Na verdade, 2 exercícios simples. Um é a caixa da gratidão, que é um exercício, inclusive, que eu faço. Até hoje, eu tenho a minha caixa da gratidão. Então, você vai pegar um papelzinho, ó, tipo esse... Descolei aqui para te mostrar. Esse aqui é um post-it, ó. Que fica aqui colado com frases e afirmações que eu sempre gosto de ter, sempre no meu escritório. Você pode pegar um post-it ou um papelzinho e você vai escrever: eu sou grata. Pelo quê? Pelo chão da sua casa, pelo piso que você tem. Você já parou para pensar que você pode agradecer isso? Que tem pessoas que não têm piso na casa, mas você tem. Pelo talher que você come. Tem gente que está comendo com a mão. Ou com talher de plástico, porque ele não tem um talher simples desses, né, que a gente compra no mercado, mas que a gente tem. Então começa a agradecer por tudo, pela lata de lixo do seu banheiro. Porque tem gente que tem, né, às vezes não tem, às vezes tem, eu já vi isso. Pessoas que a latinha de lixo do banheiro é um saquinho de supermercado amarrado num gancho. É a latinha de lixo dela. Mas você tem uma lata de lixo no seu banheiro. Não importa se é bonita, como é que é, se é simples, se é de inox, se não é, não importa. Então, começar a agradecer, nossa, eu agradeço a minha casa, ok, agradece por tudo que tem na sua casa. Hoje, quando eu olho o apartamento que eu moro, esses dias, gente, eu abri minha caixa da gratidão e eu me emocionei porque eu descrevi o apartamento que eu moro. Eu falei, meu Deus, eu moro nesse apartamento. Porque eu queria um apartamento que tivesse piso de porcelanato. Quem é mulher vai entender aí, né? Né? A mulherada vai entender que a gente gosta dessas coisas, né? Porcelanato, não sei o que e tal. E eu tenho. Então é começar a dizer assim, obrigada por aquela taça que eu tenho guardada, aquele copo, obrigada por aquele prato, obrigada pelaquela vasilha, obrigada pela janela que tem na minha casa, porque tem gente que não tem janela, gente. É verdade. Tem gente que o chão da casa é de sei lá, de barro. Tem gente que não mora numa casa de tijolo. Tem gente que mora numa casa como se fosse... Eu não sei dizer como é o nome daqueles barraquinhos feito de argila, né? Isso. Tem gente que mora em barraco de lona. Pelo colchão que você tem, pelo lençol, cobertor, travesseiro. E começa a enumerar. Só que você vai fazer o quê? Você vai admirar cada uma dessas coisas. Admira o teu lençol. Você já parou para pensar nisso? Admira aquele lençol. Lembra do dia que você foi comprar ele. Gente, isso é infalível. Vocês vão fazer e depois vocês vão voltar aqui no perfil do Alexandre. Vocês vão contar como foi essa experiência. Lembra do dia que você comprou o seu sofá. A alegria que você teve, o dinheiro que você juntou para comprar. E aí você foi lá, comprou o sofá. Não importa se você pagou na prestação, você pagou à vista. Não importa que você foi lá e você comprou seu sofá. A sua geladeira. O prazer que você teve de ir lá e comprar uma coisa nova para você. Lembra desse momento quando você comprou o sofá, quando você comprou... Não importa. E traz essa sensação de admiração. Quando você faz isso, você está despertando em você, a nível energético, emocional, mental e físico, a sensação da gratidão verdadeira. O outro exercício é você botar um alarme, tá? Um alarme no seu celular. E escreve lá, alarme da gratidão. Aí, quando o alarme tocar, você coloca lá a hora que você quiser, não importa. Só que na hora que esse alarme tocar, não importa se você estiver andando na rua, você vai olhar para tudo à sua volta e vai agradecer. Você vai agradecer pela rua que tem asfalto, pela calçada,
pela empresa que, sei lá o que você estiver passando na frente, você nem sabe, e nunca entrou na empresa, mas você vai olhar a placa e vai agradecer. Pelo jardim, não importa o que tiver à sua volta, você vai agradecer a tudo que está na sua volta. Com esse sentimento de admiração, tá, gente? Porque a frequência contrária da admiração é a crítica. Se você acha que o tempo todo você está, ai, mas isso aqui é bonito, mas pronto, você já jogou fora a tua vibração. Você já baixou a vibração. E aí tudo é escolha. O que vale a pena? Se você precisa ser para ter, se isso é um processo, é você que tem que escolher em que lugar que você quer vibrar. Você quer vibrar na crítica ou quer vibrar na admiração? Você quer vibrar na gratidão ou você quer vibrar na reclamação? E olha que quem vibra na reclamação também vibra na ingratidão, viu? Que é uma coisa que ninguém conta aí por aí. Ninguém conta. Se você reclama, você é ingrato. Ai, mas Camila, eu não posso reclamar daquele gerente do banco que não está fazendo as coisas direito? Existe uma diferença entre você reivindicar um direito seu que não está sendo assistido, tá? Isso é cidadania. Isso é diferente de reclamar. Você vai no órgão competente, porque isso é você exercer cidadania. Aconteceu uma situação e você, como é que eu resolvo? Eu tenho que ir no Ministério Público para resolver. Ok. Com o coração limpo, você vai chegar lá no Ministério Público, vai preencher um formulário, vai falar lá com uma pessoa que é competente para isso e vai fazer a sua parte para resolver. Sabe onde é que está a reclamação? É você não tomar as providências que talvez sejam necessárias e fica lá, reclamando do prefeito, reclamando de não sei do quem, reclamando e reclamando e reclamando e reclamando. E vem a auto-vitimização, né? Pois é. Então, aí é crítica, reclamação. Quem vibra na crítica e na reclamação, quem faz isso, está vibrando numa energia de ingratidão. Então, a gente vai escolhendo e vai aprendendo nesse processo. Camila, é interessante, porque é exatamente aquele ponto que você estava trazendo sobre o pensamento e o sentimento, e sobre a ideia de parar para pensar mesmo e refletir no nível mais profundo o que verdadeiramente eu acredito que é a vida, que é essa questão da energia, né? Porque para mim, quando a gente fala especificamente de lei da atração, é um assunto muito sério, porque não dá para entrar porque é legal, mas sem ter um processo sistêmico por detrás. Porque eu preciso ter a noção do macro, eu preciso ter a noção do micro, né? Você me falando aí, você me fez lembrar o livro A Ciência de Ficar Rico, que ele fala que a comparação, muitas vezes, é o que destrói toda a criatividade. E aí você estava falando da questão da pessoa, a gente aceitar o momento e o meu começo, porque aí é que tá, não é? Eu lembro que uma vez a pessoa falou, então eu vou sempre me modelar porque tá pior. Não é isso. A questão é que, a partir do momento que parece que a gente para e traz essa autorresponsabilidade, a gente começa a perceber que verdadeiramente nós já temos tudo o que precisamos, porque esse tudo não é externo, ele está aqui, né? Ele está na capacidade de pensar, na capacidade de tomar decisões, na capacidade de fazer escolhas, na capacidade de analisar o meu eu. Isso é nosso, né? Graças a Deus hoje a gente vive uma época que pode ter muitos desafios, mas temos a liberdade de poder pensarmos e entendermos quais decisões que queremos tomar. Vivemos numa época em que temos recursos para expandir, né? Porque há 20 anos atrás, não que não desse, porque o universo conecta de alguma forma, mas a questão não era tão prática de uma certa forma como hoje. Não era tão clara, né? Óbvia, né? Pois é. Então eu acho que quando a gente começa a observar esse ponto, é exatamente aquela questão de harmonizar a situação. E aí eu acho que é tão interessante quando entra, por exemplo, o funcionamento da mente, com questões, entre aspas, simples, mas muito importantes, do tipo, a mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Não. As coisas externas não têm significado intrínseco, ou seja, eu determino que uma coisa é de acordo com o que, na verdade, eu sou. Porque é muito interessante observar esse processo, porque quando a gente tem essa aceitação, a gente percebe que, na verdade, não tem mesmo nada errado, porque tudo que está acontecendo são as minhas partes inconscientes que estão manifestando de alguma forma, e eu só preciso ter o paralelo da realidade para falar, você está de um conflito aqui. Então para pensar nesse conflito.
né? Dá o tempo que ele precisa para ser maturado, para ser trabalhado, para que você possa compreender que mensagem é essa que está vindo, né? Ou seja, um problema não é um castigo, um problema é um Não, chamado, né? é um chamado. É um chamado para deixar a solução vir à tona. E eu sei que a gente fica muito agoniado porque a gente quer resolver, só que Einstein dizia uma coisa assim, que a mente que criou o problema não é a mente que vai criar a solução, mesmo que isso seja a mesma pessoa. Então, quando o problema ele se manifesta, ele primeiro, ele só chegou para você porque você sintonizou nisso. Não dá para passar a mão na cabeça. Isso está em ressonância com a tua energia, tá? Só que aquela situação que pode parecer desconfortável, e ela é de fato desconfortável, porque você não tem a solução dela ainda, você não sabe a resposta, né? Ela veio por primeiro, porque existe um aprendizado a ser feito, tá? E existe um processo de expansão que precisa ser feita. A sua expansão da sua própria consciência. Então, a nossa capacidade de resolver problemas, ou de pelo menos nos colocar na posição de solucionadores de problema, abre a porta para que aquela situação se resolva. Porque é claro que você não vai ter a resposta na hora. E às vezes essa resposta não está num livro. É verdade. Não está num livro. Muitas das minhas respostas não estavam num livro. E eu li muitos. Se vocês verem essa biblioteca aqui atrás, isso tem uma estante, não sei nem se dá para mostrar tudo. Peraí, ó, até o teto. Até o chão, porque ela vai até o chão. E tem outra estante aqui, tem outra no outro escritório. Então, assim, às vezes a resposta não está num livro, porque a resposta sempre está dentro da gente. Só que quando você foca no problema, aquele problema cresce e as coisas parecem que vão ficando mais complicadas, mais travadas, porque a primeira pergunta que você tem que fazer é o que eu tenho para aprender com isso. O que eu tenho para aprender com essa situação que está se repetindo na minha vida? O que eu tenho? Qual é a lição que está aqui na minha cara e eu não estou vendo? Quando você começa a se fazer esse tipo de pergunta, o teu sistema, que é mental, que é emocional, a tua bússola interna vai começar a se orientar para te trazer respostas. Então, a pergunta não é para que esse problema está aqui? Por que esse problema está aqui? É o que eu tenho que aprender com ele. O que eu tenho que aprender com essa pessoa que está na minha vida e que é difícil lidar com ela, sabe? Às vezes no meu trabalho, às vezes na minha família. Eu aprendi demais com a minha filha. Demais. E o nosso relacionamento não era nada bom. Mas quando eu entendi que todo aquele comportamento dela era um espelho para mostrar para mim o que eu tinha que aprender, a coisa mudou. Hoje nós somos, assim, se eu posso dizer que eu tenho uma melhor amiga, eu posso falar, é da minha filha. Legal. Ela é a minha parceirinha. Legal. E a gente se ajuda e a gente conversa sobre lei da atração, sobre lei do universo. E ela fala, minha mãe é minha terapeuta, com todo Legal. orgulho do mundo. Entendeu? Então, assim, às vezes você tem um filho que é mais difícil de lidar, né? O que esse filho que é mais, vou botar entre aspas aqui, né? Mais difícil de lidar tá te ensinando? Que parte sua precisa ser curada para essa relação se harmonizar? Então, são todas essas questões que a gente vai trabalhando, né? Ou seja, aquela situação que poderia ser uma bomba nuclear jogada no teu quintal, você tem aí dentro a resposta. E sim, às vezes a resposta vai estar num livro, vai estar em você buscar, mas se coloque numa posição
de ser o resolvedor do problema. Mesmo que você ainda não saiba qual é a resposta, viu? Ela vai chegar, você vai sintonizar de alguma forma. Né? É uma coisa que eu aprendi nesse processo. Quando você decide, existe um processo que é energético, emocional, mental, neurológico, que dá um comando neurológico para todas as tuas células, de que você está pronto para receber a resposta. E aí a lei da atração não está o tempo todo lendo o teu campo, mas como você deu esse comando, aí ela vai te sintonizar na resposta. Mas enquanto o seu comando é eu não sei o que está fazendo na minha vida, eu não sei como é que eu lido com essa criança, eu não sei como é que eu faço isso, ai meu Deus, aquele desespero focado no problema, na dor daquele problema, você tá, a lei da atração vem, porque ela é um leitor de energia, vai ficar mais fácil para a gente entender. Ela vai ler a tua energia é de dor, de desconforto. Então ela vai te sintonizar em mais dor e mais desconforto. Sim. Porque você está dando isso. Esses são os comandos que você está entregando para a lei da atração, porque a lei da atração não resolve nada para você. A lei da atração, ela respeita, como todo o universo respeita o seu livre-arbítrio. E livre-arbítrio não é só quando você está diante de uma situação, nossa, super complicada, que você está diante de um juiz e você tem que escolher. Livre-arbítrio é o tempo todo. Na hora que você acorda de manhã, você está escolhendo através do que você pensa, sente e faz. Você está escolhendo. E essa escolha, o tempo todo, minuto a minuto, está construindo a tua realidade. Por isso que o processo de autodesenvolvimento é tão necessário. Nem vou falar que é importante, ele é mais do que importante. Porque é através de como você começa a se autoconhecer, conhecer a sua própria energia, os seus pontos fracos. Por exemplo, eu mesma, eu tenho um ponto fraco que é a irritação. Pode não parecer hoje, gente. Quem fala comigo, as pessoas morrem de rir. As pessoas acham que eu sou meio Buda. Mas não sou, não. Sei como é isso. Eu sei que esse é o meu ponto fraco. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ignorar, negligenciar? De jeito nenhum. Então, eu vou sempre tomar medidas, não para esconder um demôniozinho da irritação, tá, gente? Não é esse o objetivo. Se eu sei que eu me irrito com facilidade, que tipo de processos eu trabalho em mim para eu me manter sempre num ponto de equilíbrio? É o que eu faço. E aí eu estou sempre, na maior parte das vezes, eu sou sempre em um ponto de equilíbrio. Porque é claro que em algum momento a gente se irrita com alguma coisa, isso é natural, faz parte da vida. Mas no meu caso, sendo este o meu ponto fraco, a irritação tomou uma proporção muito maior do que talvez tomaria para uma outra pessoa. Então, se eu sei disso, por que eu sei disso? Porque eu me permiti mergulhar em mim e me conhecer. Eu entrei na caverna. Então, assim, lei da atração, ela já está funcionando, ela está lendo o teu campo o tempo todo, ela está lendo a tua energia o tempo todo, agora mesmo ela já está fazendo isso não para, não existe um botão de pause, tá? Como seria legal se fosse assim. Não tem botão de pause na lei da atração de jeito nenhum, tá? Só que o que você emana, pensamento, sentimento, atitude, toda essa composição do teu ser, tudo que você aprendeu, crenças limitantes, experiências, tudo isso está emanando uma energia e você vai receber de volta coisas que combinam com isso, combinam com essa energia que você está emanando. Então você tem que trocar a energia, trocar a informação. É transferência de dados, né? Então você tem que trocar as informações, os dados que serão transferidos. É isso mesmo. E aqui tem um ponto muito poderoso quando você atua como mentora, porque obviamente as pessoas que se conectam com você e estão abertas têm a possibilidade de fazer literalmente um download deste campo. Isso.
e se influenciar para se manter motivado e aí potencializá-lo, né? Que é onde entra muito forte esse processo, Camila. E sabe que uma coisa Sim, interessante aqui no livecast é exatamente esse ponto, porque o que você nos trouxe hoje não foi algo do tipo, eu fui ali, fiz um curso e achei legal e comecei a ensinar as pessoas. O que você trouxe para nós foi a questão, essa é a minha vivência. É algo que foi tão impactante, tão forte dentro de mim que eu entendi que eu poderia expandir isso para o mundo e auxiliar as pessoas. isso. E aí entra naquele campo do amor, né? Como dizia o Jung, sem amor não existe cura. Não Eu, eu, existe. eu queria, Camila, que você deixasse para a gente assim, uma reflexão, uma mensagem, observando todo o teu processo, tudo que você vivenciou, as pessoas que você ajudou, as transformações que você viveu. Qual você sente que seria assim, uma mensagem, algo muito importante para a gente poder finalizar o nosso episódio do livecast assim, realmente com o teu coração? De coração, eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos vendo aqui, entra na tua caverna. Entra, se tá com medo, pode entrar com medo mesmo. Tá tudo bem. Não protela mais essa decisão de olhar para você, né? Não foge mais de você. Hoje, todos nós temos muitos recursos, né, que nos auxiliam nisso. Procure ajuda se for, tá tudo bem. Mas não fuja mais de você mesmo. Aceita esse desafio de ser você. De, na verdade, ser a sua melhor versão é ser a tua essência, é ser o que você botar para fora o brilho que já está aí. Já está aí. Então deixa esse brilho vir para fora, entra na tua caverna, você vai se surpreender quando você fazer isso. Uma surpresa boa e não fuja mais de você mesmo. Caramba, aquilo que parece, eu só pensei e falei assim, esse negócio aí, o bagulho é louco mesmo, porque funciona e é revigorante, né, cara? Demais. É maravilhoso. Olha, eu não troco por nada nesse mundo o prazer de ser eu mesma. Acho que de tudo isso, essa é a minha maior conquista. E obrigado por entregar com essa essência que você nos entregou. Me fala uma coisa, como é que hoje você atua só com as mentorias individuais, você atua com treinamento? Fala um pouquinho do teu trabalho, Camila. Hoje eu tenho, né, as mentorias individuais que abrem agenda, né, constantemente, né, principalmente início de mês. Agora a gente está finalzinho de mês, a próxima semana já é uma semana de abertura de agenda, tá? Essa mentoria individual é uma mentoria que vai abarcar todo esse processo, né, esse processo de cura que é necessário para você sintonizar naquilo que você realmente deseja para sua vida, né? E além da mentoria individual, eu tenho o treinamento que eu criei, que é o Lei da Atração na Prática. Porém, este treinamento, neste exato momento, está com as vagas fechadas, né? Eu tenho abri recentemente as vagas, se eu não me engano, início do mês, desse mês, né? Já fiz a abertura de vagas, só que no momento está com as vagas fechadas. Porém, você pode estar aguardando a reabertura de novas vagas na comunidade dos antenados, né? No grupo que fica no link da minha bio, né? Então lá tem os caminhos para a lista de espera, para a comunidade dos antenados, é uma comunidade gratuita que eu compartilho também muito conteúdo exclusivo, além do próprio Instagram aqui, né? E que é onde eu aviso, né? Quando eu tenho, vai abrir vaga para o treinamento Lei da Atração na Prática, então é um treinamento online, e aí o pessoal é avisado nessa comunidade. Fora a comunidade, eu tenho processos, né, de autodesenvolvimento, que é a parte também de mapa numerológico,
que é uma ferramenta muito poderosa para o autodesenvolvimento, e as mentorias individuais. Bom, gente, quem está aqui que não segue a Camila ainda, por gentileza, vocês que já seguem, aproveitem mesmo, porque acho que quando a gente trabalha com alguém que trabalha com o coração, que trabalha realmente com essa pessoa, não tem como não ter resultado. E é claro, né? Não tem mágica no processo, é a nossa vontade interna que dá essa abertura da gente se conectar, transformar, mas o caminho com certeza é muito mais suave quando você tem um mentor, uma mentora Com te acompanhando, certeza, porque com vai mais certeza. direcionado, né, Camila? Vai mais fluido, né? Ah, e muito mais rápido, né, Alexandre? Porque quando você tem esse direcionamento, realmente você acaba alcançando os teus objetivos de uma forma muito mais rápida do que se você estivesse sozinho. E eu sempre falo que o fazer sozinho, ele é um sabotador, tá? Porque apesar de eu ter encontrado um caminho, né, dentro da lei da atração, e trazer isso hoje, eu também tive mentores, né? Lógico, como você falou, não entrei lá num curso, fiz e hoje eu tô aí falando, não é isso, foi parte da minha experiência, da minha vivência, e é por isso que eu encontrei essa lacuna que não é ensinada, né? Com relação à lei da atração. Foi vivendo na experiência que eu entendi que só pensar não ia resolver, né? E que para que eu colocasse o sentimento que ia potencializar todo esse processo, não tem como você dizer, ah, como é que eu vou admirar, como é que eu vou amar, se às vezes você não tem essa informação dentro de você. Acontece que quando você passa por um processo que é de um treinamento, é um treinamento mental e emocional, você consegue realmente ativar em você todos esses sentimentos positivos e lidar com o seu processo de cura que vai ser necessário, não tem como não ser. Né? Então, ele vai ser necessário dentro de todo esse processo para que você possa se tornar aquilo que você deseja. Ah, eu quero prosperidade. Ok, mas você vai ter que ser. E nesse ser existe um processo, existe um caminho a ser feito de limpeza de crenças, de ressignificação de conceitos, né? De desconstruir certos conceitos que às vezes a pessoa, né, a gente mesmo já viveu isso em relação à nossa vida, de coisas, de crenças sobre dinheiro, crenças negativas com relação a dinheiro, né? E que se a gente não ressignificasse isso, não trocasse essas informações, a gente não teria chegado onde a gente chegou, né? Então, não deixa o bichinho do eu faço sozinho te morder, né? Aceite, né, receber essa ajuda, né, para te levar mais rápido aonde você deseja ir. É verdade. E olha, se você pensa que acabou, amanhã eu vou estar com o Charlton Baixo, que é a esposa da Camila, e eu estou muito curioso para saber como que é a outra parte, a parte da hipnose, todas eu fico imaginando as conversas de vocês, deve ser assim, algo bem interessante de ver assim, para outras pessoas deve, que maluco, do que você está falando do quê? Mente, consciente, cérebro, mudança, Isso. transcendência, espiritualidade, mas para vocês é só um cafezinho batendo um papo para Só começar o um dia, né? bate-papo, é verdade. Muito obrigado, Camila. Olha, é uma honra ter uma live sua Gratidão gravada. também. Já você está entrando aqui, olha, eu até criei esses dias para eu começar a selecionar as lives certinhas e a lei da atração. Nossa, e você, com certeza, essa é uma live maravilhosa, vale muito a pena. Tenho certeza ainda que vai ajudar muitas e muitas pessoas, porque você esclareceu muitas coisas hoje, Camila. Muito, muito obrigado de coração mesmo. Seja assim, sempre muito bem-vinda e foi um enorme prazer recebê-la, Camila. Gratidão com todo o meu amor, com todo o meu coração de estar aqui, tá? Obrigado pelo convite, tá? Esse bate-papo muito de coração para coração aqui, tá? Essa energia que você traz também pro teu evento aqui é algo que realmente a gente sente que tem coração, que tem essência, né? E isso, tudo que tem coração prospera, tudo que tem coração consegue falar realmente com a nossa essência. E isso É é verdade. muito incrível. E gratidão com todo o meu coração. Muito obrigado. E muito obrigado também a todos vocês que estiveram com a gente até aqui agora, Isso. né? Sejam sempre muito bem-vindos e que vocês possam levar também essa energia maravilhosa que a Camila trouxe pra gente. E bora ser, gente, porque quando a gente desperta o ser,
tudo começa a acontecer, né, Camila? É isso mesmo. Bora acordar, bora se antenar. Gratidão, Camila, gratidão, pessoal. Gratidão. Uma boa noite e a gente se vê. Boa noite. A gente se Boa noite, vê. Camila. Tchau, tchau. Tchau, tchau.